Bom, a dúvida do que é melhor, a pergunta de hoje é quem é melhor para a decisão de domingo? Quem vocês acham que é o melhor jogador? Se fosse o time de vocês, quem vocês escolheriam para o jogo de domingo? Nenhum dos dois goleiros, tanto o Rafael quanto o Matheus Cunha, são goleiros assim questionáveis, goleiraços, nomes galácticos. Quem é o melhor goleiro no momento? O Matheus Cunha do Flamengo ou o Rafael do São Paulo para você? Eu escolheria o Rafael. Acho que os dois têm oscilações, mas acho que o Rafael faz defesas muito decisivas, assim. Inclusive, no início do trabalho do Dorival, muitos jogos que o São Paulo ganhou, aquela sequência de vitórias, o desempenho nem era tão bom, mas o Rafael estava lá salvando. Acho que ele não vai tão bem nos pênaltis, mas é um goleiro que durante o jogo consegue ser decisivo. Rafael, e você? Eu vou de Rafael também. Acho que ele é um goleiro que deu uma cara para o gol do São Paulo, né? Que oscilou muito nos últimos anos. E eu acho que essa temporada ele entregou de uma forma muito discreta. Eu gosto muito do Matheus Cunha, acho que ele é um dos jovens goleiros do Brasil com potencial, apesar de não ser uma unanimidade. Na seleção olímpica. Exato. Acho que o Brasil tem bons goleiros jovens aí nessa temporada, mas pro jogo eu vou de Rafael. Rafael, inclusive acho que o Matheus Cunha, a posição de goleiro do Flamengo, também pediria um diretor de futebol um pouco mais enérgico, de falar assim, cara, contratamos um goleiro titular do Boca Juniors, experiente, com qualidade, e você nem testou o cara, você nem colocou ele para jogar. Sim, o Rossi. Não é? Sim, Ou estou falando alguma besteira? Não, por exemplo, concordo com você. Eu questiono por que o Rossi veio. É isso. Por quê? Porque se você já tem o Santos para ser reserva, para que ter mais um goleiro grande para ser reserva do Matheus Cunha? Quando você contrata jogadores desse tamanho, você tem que botar para jogar. O Rocher no Inter chegou, querido. Você não vai, o treinador que não quer pôr ele para jogar, mais fácil tirar o treinador do que o goleiro. Óbvio, porque o que acontece? Para que então gastou esse dinheiro todo? Para que tirou o cara do Boca Juniors? Imagina ele no banco de... Cara, cheguei aqui tem 6 meses. Tava na Arábia, mas perfeito, ele vinha de... sair do Boca para vir pro Flamengo para jogar e o cara nem me botou para jogar. Tô contigo. Ou então fala, ó, o problema do Rossi é esse. Tá gordo, ou não treina, ou não sei o quê, e fala, eu não boto ele para jogar por causa disso. Agora ninguém fala nada. Tô contigo. Bom, na zaga, contando que jogue... Bom, então deu uma unanimidade que o São Paulo tá mais forte nessa posição, no gol. Na zaga, quem é que tá melhor na visão de vocês? Eu vejo as duas zagas elogiadas, né? No momento, Fabrício Bruno, Léo Pereira... e Arboleda e Beraldo. Eu vejo as duas zagas, no momento, elogiadas em suas respectivas equipes. E na zaga, quem você acha que está melhor, Flamengo ou São Paulo? Cara, eu acho que o ponto forte do Flamengo, se você... Ponto forte não, mas eu acho que se consolidaram Léo e Fabrício Bruno como os titulares do Flamengo. O Arboleda e o Beraldo também. Eu acho que é bem equilibrado aí esse confronto. Posso empatar? Pode. Para mim, empate. E é incrível, né? Bom, não sabia que podia empatar. Pode. E é incrível que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira tenham conquistado isso, porque foi meramente bola, né? Não é por currículo. Não, bola. Bola, né? Porque por currículo o Davi Luiz seria intocável, por exemplo. Bola, né? Vale a gente lembrar que o Davi Luiz oscilou na temporada, a torcida vaiou, o São Paulo ele tirou ele do time um pouquinho, depois voltou e aí ele se fixou. Não, e tinha o Pablo. O próprio Léo também já foi muito O criticado. Pablo também, que Bem lembrado. trazido pelo Paulo Souza, né? Eu gosto muito da dupla formada por Léo Pereira e Arboleda. Aliás, volta ao diretor técnico. Paulo Souza quis porque quis o Pablo. E desde que ele saiu, o Pablo... Nunca mais. Nunca mais. Eu gosto da dupla Léo Pereira e Arboleda. E o Arboleda... Mas você acha que vocês estão com o Roger, que os dois times estão empatados no quesito zaga? O Arboleda também oscilou no São Paulo, também chegou a ter o seu momento criticado. Acho que ele vive uma das melhores temporadas dele no São Paulo, mais seguras. Inclusive, melhorou muito na saída de bola, que era uma questão que ele tinha. Está muito bem pelo alto. Então, enfim, não vamos elogiar muito os zagueiros, porque zagueiro, quando você elogia... E se tiver que jogar o Diego Costa, para você, qual o tamanho da perda? Eu acho grande. Assim, acho o Diego Costa um bom zagueiro, mas o Arboleda é um jogador mais experiente, um jogador mais cascudo de São Paulo. Numa decisão, ainda mais considerando que o Beraldo, que é um ótimo zagueiro, muito jovem, mas muito promissor, ele é jovem também, né? O Diego, ele teve já seus momentos. Inclusive, ele foi a zaga titular, se eu não me engano, da semifinal
da Copa do Brasil de 2020, né, que o São Paulo pegou o Flamengo, depois caiu para o Grêmio na semifinal, era com o Diego Costa. Foi a dupla com o Léo que o Fernando Diniz colocou. Acho que é um bom jogador, mas para mim o Arboleda passa mais segurança. Tá bem. Léo Pereira, inclusive, que deve abraços ao Dorival, né? Que fez ele ter uma ótima temporada passada, né? Não era uma unanimidade desde que chegou ao Flamengo. Foi, para mim, o grande acerto, né? Além da dupla, porque perdeu o Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, foi o que o Léo Pereira cresceu com o Dorival. Everton Ribeiro também. Mas o Everton já era o Everton, não, entendi o que você quer dizer. Perfeito. Bom, no quesito, assim, jogador decisivo, a gente considera o Bruno Henrique, no momento, Arrascaeta fora. Bruno Henrique é o jogador mais decisivo no momento do Flamengo. O Lucas Moura nem se fala, né? Quando ele joga, a impressão que eu tenho dele é que ele é sempre o melhor do time. Com ele em campo, ele é sempre o melhor do time em todos os momentos em que o Lucas Moura está em campo. Quem tiver que escolher um das peças decisivas, eu sei que os dois jogam, seriam perfeitamente escaláveis, né? Bruno Henrique e Lucas Moura. Seria. Mas aqui o assunto quem é melhor, é para o ímpar. E estão jogando numa mesma região, né? Contra o Inter, o Lucas estava jogando por ali, ele cai um pouquinho mais por... Ele centraliza um pouquinho mais do que o Bruno, mas são faixas de campo parecidas. Tivesse que escolher um, Bruno Henrique ou Lucas Moura? Caramba. Difícil, hein? Difícil. Essa sem muro, vai, escolhe não um. Dá, vai. Nossa, muito. O Lucas, aquele jogo que ele faz pelo Tottenham na Champions, que ele coloca o jogo no bolso, faz 2 ou 3 gols, foi da Champions de 2021. Vamos lá, hoje Bruno Henrique. Hoje, Bruno Henrique? Eu vou de Bruno Henrique também. Eu acho que Bruno Henrique, pelo histórico do Flamengo, mas o Lucas tem um histórico mundial, assim... Eu iria de da Lucas, Champions cara. aí... A diferença que o Lucas fez no time do São Paulo é gritante. E Bruno Henrique também. Bruno Henrique é a principal contratação do Flamengo no ano. Sim, eu entendo a dificuldade. Eu só acho que o Lucas Moura, ele faz uma diferença. Por exemplo, para mim, o São Paulo sem o Lucas Moura teria chances muito reduzidas nessa final. Sim, com certeza. E o Flamengo sem o Bruno Henrique consegue sobreviver. Sim. O São Paulo sem o Lucas Moura, ele cai de patamar sem o Lucas Moura. Bom ponto, mas decisivo mesmo acho que é o Bruno Henrique. O Rames não joga essa final? Duvido que ele jogue. Não titular, demonstrou ainda nível para entrar no time, né? Titular, não. Contra a LDU, ele entrou muito bem, cara. Ele entrou muito bem. Contra a LDU, ele perdeu o pênalti, essas fatalidades, escorregou e tal. Ele fez mas um ele entrou bem. E aqui uma pergunta meramente retórica, porque eu sei a resposta. Ajax. Mas a comparação é interessante porque ela traz uma pegadinha. O Sampaoli e o Dorival Júnior, acho que nem o Sampaoli talvez acredite que o trabalho dele é melhor que o do Dorival. Só que vocês sabiam que o aproveita em números. O Jorge Sampaoli tem aproveitamento superior ao do Dorival no São Paulo? Ele tem alguns empates, né, a mais que o Dorival, não é? Então aqui, ó. E tem mais vitórias também, mas eu acho que, inclusive, é que a expectativa que se coloca no time do Flamengo é uma, a expectativa que se coloca no time do São Paulo é outra, né? Então, assim, o tamanho do desapontamento também é maior quando você coloca uma expectativa maior. Mas o São Paulo contratou bastante, né, amigo? Não, claro, amiga, mas o elenco do Flamengo é para ser campeão brasileiro. E tá a 12 pontos do Botafogo. 10. Eu acho que o início do Dorival, quando ele pega o time todo arrebentado, a sequência dos 10 primeiros jogos, né? O início do primeiro recorte do Dorival, ele até ajeitar o Flamengo, ele demorou. Acho que ele tem pelo menos uns 5, 6 jogos aí sem ganhar, ou ele ganha um, e empata 3, 4 e perde. Eu lembro deles, não sei se ele estreou contra o Internacional lá, perdendo. O início não é tão bom. O meio do Dorival é impressionante e o finalzinho, assim, os últimos 4, 5 jogos não são tão interessantes assim. Os 2 empates da final da Copa do Brasil, o próprio jogo da Libertadores que ele ganha não é um jogo brilhante, né? Até porque ele jogou com um jogador a mais quase que o tempo inteiro. E isso deve interferir nesse aproveitamento aí do Dorival, Mas se é unânime que o trabalho do Sampaoli no Flamengo é ruim, como vocês classificam o trabalho do Dorival no São Paulo até aqui? Bom. Bom? Ele pegou um time muito desacreditado do Rogério, né? Com muitas peças que o Rogério não usava, um time sem identidade. Ele
agrupa todo mundo. Eu acho que o grande trabalho dele no primeiro momento é pegar os jogadores do São Paulo e agrupar todo mundo e falar, gente, peraí, isso aqui é um elenco e esse elenco tem que disputar títulos na temporada, porque o São Paulo contratou muito, já na temporada passada e na temporada, no começo de temporada com o Rogério em 2023. Eu acho que o trabalho do Dorival ele é bom no sentido do agrupamento, da identidade que o time tem, mas ainda assim, eu lembro que nós conversávamos, né, Renata, quando o São Paulo encaixou aquela sequência de vitórias, nossa, o Dorival mudou a cara do São Paulo. Muitas pessoas acham que não, né, que o São Paulo ganhava, mas não fazia grandes jogos. Mas o resultado foi o suficiente para o time passar a ter confiança, e aí o Dorival foi estabelecendo o padrão dele de jogo. Então, eu acho o trabalho do Dorival, no contexto que se encontrava o São Paulo, bom. Do Dorival é um trabalho confuso, do Sampaoli, perdão, é um trabalho confuso. Você olha para o Flamengo do Sampaoli, você não consegue se identificar com nada. Eu acho que é um contexto parecido com algumas diferenças do que eu via no São Paulo do ano passado. Porque o São Paulo do ano passado também chegou em mata-mata da Copa do Brasil e da Sul-Americana, né? Chegou na semifinal da Copa do Brasil, chegou na final da Sul-Americana, mas fez um campeonato brasileiro muito irregular. E é o mesmo cenário agora, né? No campeonato brasileiro, muito irregular do São Paulo, e dependendo muito dessa Copa do Brasil para chegar à Libertadores, que é o grande objetivo do clube nos últimos 3, 4 anos, que não chega, né? Então, eu acho que esse resultado ele também é determinante, porque eu não sei se o São Paulo consegue se classificar para a Libertadores caso não seja campeão da Copa do Brasil. Dificílimo. É difícil. Acho que ainda tem uma diferença de pontos aí que, né, engatando uma ótima sequência, daria. Mas você também teria que contar com uma oscilação de outras equipes, de muitas outras equipes que estão na frente. Então, eu acho que, assim, se você pega a reta final do ano e o São Paulo não conquistar nenhum título, beleza, chegou na final da Copa do Brasil, mas não classificou para a Libertadores, que é o objetivo do São Paulo ano após ano, é classificar para a Libertadores. Essas contratações que a Ana falou são muito de classificar para a Libertadores, sim, porque isso gera mais receita para o clube, gera jogos mais lotados, e a torcida tem lotado muito o Morumbi, só que a torcida do São Paulo tem uma conexão muito grande com a Libertadores. Então, assim, se não classificar para a Libertadores, eu considero mais um ano decepcionante, no sentido de que o objetivo principal do clube era esse. Mas eu vejo muitas coisas positivas no trabalho do Dorival. Acho que ele resgatou, como a Ana falou, né, um time, uma conexão desses jogadores com acreditar que podem jogar mais. Mas no Campeonato Brasileiro ainda, para mim, decepciona. E para fechar o programa de hoje, um favoritômetro, visando ao título, chance de título. De 0 a 100, Roger Flores, quem é o favorito? Tá muito muro hoje, hein, cara? Cara, mas as duas equipes eu não consigo enxergar. São duas camisas. Eu vou dar 51 para o Flamengo, 49 para o São Paulo, para tu não falar que eu estou em cima do muro, pela questão de terem disputado esses últimos anos muitas finais. Só. Ana Thaís Matos. 55 Flamengo, 45 São Paulo. Mesma coisa, 55, 45. Tá bom. Favoritismo bem ligeiro. Elas são mais corajosas. Oi? E eu falando que vai ser campeão quem tem menos medo, e eu sou o mais medroso aqui. Elas iam ganhar de mim mole. Domingo, na média, deu favoritismo de 54% para o Flamengo.